uma vez eu me questionei, será que a família se aproxima ou será que a família ela se afasta no processo de tratamento do câncer? Tive uma experiência com uma tia e nessa experiência comecei então ainda na faculdade a fazer uma pesquisa e a estudar esse tema que se tornou uma pesquisa de conclusão de curso, que identifica qual é a característica do paciente diante do diagnóstico e no início do tratamento, bem como de sua família, em relação à reação emocional e o que é típico e o que é atípico nessa fase. É muito importante considerar que, e é algo que eu falo muito para os meus pacientes, seria estranho se você reagisse com alegria no momento do diagnóstico. Ou seja, a tristeza sim faz parte desse início, desse processo e também durante a jornada. É natural que a apreensão ela exista, que a ansiedade ela venha à tona. É fundamental compreender que não tem como não reagir a uma informação impactante, que nós chamamos de uma comunicação de uma má notícia. Porém, o que acontece? As pessoas que são mais resilientes, elas tendem a ter mais facilidade em aceitar o processo. O que é resiliente, Rafael? Muitas vezes a resiliência ela é falada e as pessoas até não compreendem devidamente o seu legítimo conteúdo, a sua essência. A resiliência é como você atravessar uma tempestade e sair ileso a ela, ou com as marcas, mas sobreviver a essa circunstância. A resiliência é a capacidade de ultrapassar um problema, de superar um obstáculo. É a capacidade de encontrar sentido naquilo que está vivendo, mesmo que seja muito difícil. Então o impacto de um diagnóstico, certamente ele causa reações emocionais que levam um tempo para que essa pessoa e a família também precisem se adaptar. Nas diversas etapas da sua vida, nas diversas circunstâncias que cercam a sua vida. Ou seja, por exemplo, Rafael, é normal você ficar triste nesse processo? Sim, é normal. Mas é normal que essa tristeza perdure, comece a afetar a vontade de fazer as coisas, a energia desse ser humano, a disposição desse ser humano, a interação social dele, ou a questão perdurar por semanas a fio? Não, isso já não é. A gente já está falando então de um transtorno psiquiátrico, ou seja, um problema relacionado ao humor, um quadro no qual merece atenção, às vezes psicológica exclusivamente, e muitas vezes também com suporte psiquiátrico, com tratamento multidisciplinar em saúde mental, em oncologia. Então, Rafael, é natural ficar ansioso por causa desse problema? Sim, tanto o paciente quanto a família. Por quê? Porque estamos lidando com uma realidade que é muitas vezes desconhecida. Os medos fazem parte dessa jornada. Não tem como não ter medo daquilo que eu não conheço. É um lugar muitas vezes árido, que você não sabe se vai ser frio, se vai ser quente, se vai ser solitário, se vai ser coletivo. Até que então essa pessoa se ambiente, ela conheça a instituição, ela conheça a pessoa que vai cuidar, ela conheça a pessoa que vai servir o alimento, que vai limpar o chão, a poltrona onde ela vai sentar. Nessa jornada, as recepcionistas, as secretárias que lhe atendem no dia a dia, a jornada entre as instituições que cuidam nessa área. Quando a pessoa se ambienta, ela não está mais num território que ela é desconhecida, que ela não sabe como lidar. Mas até que isso aconteça, a ansiedade sim aparece. E é natural que tenha alguns temores, temor de, será que vou ter tratamento? O meu caso vai ter cura? E se o caso não ter cura, como que vai ser? Como é que é cuidados paliativos? O que significa? Será que por acaso, numa realidade onde você talvez trate por uma iniciativa pública e você às vezes fica com dúvida, será que vai ter a mesma medicação que os outros pacientes têm? Como que eu vou lidar se, por exemplo, eu tiver dor? Então, o medo de morrer, o medo de faltar recursos para se tratar, tudo isso faz parte dessa jornada. O impacto do câncer na vida do paciente e da família, ele é inevitável. Não tem como uma pessoa atravessar sem que isso ocorra. A questão é, como você quer enfrentar? A questão é como o seu familiar quer enfrentar, como vocês estão compreendendo essa situação e se comunicando nessa jornada. Quando o paciente ele consegue se comunicar de uma maneira mais aberta,
tanto dentro de casa, em relação à equipe, ela passa a ter uma jornada muito mais fácil, porque por mais difícil que seja essa jornada, em alguns casos ou em outros, ela se sente acolhida, ela sabe que ela pode falar sobre tudo o que ela pensa, ela pode buscar informação sobre aquilo que ela está vivendo. E eu falo para meus pacientes, paciente bem informado, paciente que se comunica, paciente menos ansioso. Então é muito importante compreender que existem sim dificuldades às vezes em se adaptar, muitos pacientes têm transtornos relacionados à adaptação nessa jornada ou relacionados ao humor, porque são muitas perdas, não são só as grandes perdas, que perder pessoas que amamos ou em relação à vida em si, mas as perdas menores que são mudanças de rotina profissional, às vezes você tem um projeto de vida. Quantas pessoas já vi, Rafael, eu tinha uma viagem marcada, tive que adiar um sonho às vezes de uma vida, um investimento de uma vida profissional que precisa ser reprogramada, onde a renda diminui, os gastos aumentam, um plano de saúde, por exemplo, com despesas relacionadas ao tratamento, remédios e tudo mais. Então, reduz a produtividade. Pacientes jovens que têm diagnóstico, tem aumentado muito o índice de jovens com câncer também, que apresentam uma fase de vida em que elas estão cuidando de filhos pequenos, às vezes mulheres gestantes. Então, sim, é natural que o impacto ocorra, mas é muito importante que você esteja sendo assistida, porque se você tiver um suporte, você vai poder perguntar: isso é normal? Isso faz parte?